Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo aí o Veloso, o Neto, o Godoy, falando aí sobre a partida entre Flamengo e Palmeiras. E uma verdade tem que ser dita, né, pessoal? O Flamengo sempre foi ajudado pela arbitragem, sempre foi. Sempre foi o time mais ajudado do Brasil, não é à toa que o Flamengo é chamado de VAR-mengo, desde quando o VAR foi implantado no Brasil. É o VAR-mengo. Por quê? Porque o VAR sempre beneficiou o Flamengo. O que aconteceu ontem, para o flamenguista é uma coisa normal. Tanto é que eles mesmos falam que o Flamengo é o sistema. Eles falam, o Flamengo é o sistema. Então, para eles, não tem nada de anormal em ser ajudado. A raiva deles era que se o Palmeiras estava sendo beneficiado. Porque não pode mudar de lado. O Palmeiras não pode. Quem tem que ser foi o Flamengo. Fomos contra. E o Boto falou após a partida. Sabe o que ele falou? Que o juiz apitou normal. Que foi uma partida normal, que não aconteceu nada de errado no jogo. É isso aí, ó. É isso aí. Vamos pro debate, depois eu volto. Pro Corinthians. Toda vez que o Corinthians está morto, você traz o Atlético e ganha. E outra coisa, os jogadores do Atlético querem derrubar o treinador. Os caras estão andando em campo. Esse Hulk aí é brincadeira que ele está andando em campo. Aí daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Só que eu queria dizer o seguinte, quando a gente faz programa de televisão, quando a gente fala para as pessoas que estão do outro lado, quando a gente está aqui, a gente tem que mostrar aquilo que é fato. Qual que é óbvio, se perguntar para mim, você torceu para quem, né? Torceu para o Flamengo. Né? A verdade, eu queria que os dois perdessem. A verdade, eu queria que os dois não existissem. Nesse momento que eu estou do Corinthians, se os dois não existissem, para mim seria mais benéfico. A minha vida não seria tão dor de cotovelo que a gente tem. O Corinthians ainda está em nono, hein? Não estou nem falando de... É isso. E ainda é nono. Você imagina só. Então, é uma dor de cotovelo de administração, é uma dor de cotovelo e inveja dos caras que estão na frente, é uma dor de cotovelo que os caras vão ganhar a Libertadores, vão estar no próximo Mundial. É dor de cotovelo só. Estou falando isso como torcedor do Corinthians, que ama o Corinthians do jeito desesperadamente. Né? Só que quando eu tiver que dar pau, eu dou pau no Corinthians, eu dou pau aqui na Band, eu dou pau em quem eu quiser. Na hora que eu quiser e quando eu quiser. Eu sou assim, a Band sabe disso, quem manda aqui sabe disso. Só que é o seguinte, eu não posso ser hipócrita, ser babaca, idiota, de não falar que foi um pênalti, mas um pênalti que é para destruir um campeonato, que é um pênalti para destruir um Palmeiras para querer ganhar o título. Isso é o meu pensamento. Agora, eu não vou falar que o juiz é ladrão, não vou falar que a arbitragem é vagabundo, porque eu aprendi com o Godoy que é sempre os árbitros. A incompetência é sempre do árbitro, o ladrão é sempre o árbitro. Mas a incompetência do VAR no jogo de ontem é a mesma incompetência que foi contra o São Paulo. E eu não vou discutir isso agora, porque o Palmeiras, e vocês todos do Palmeiras, que aí é um pensamento meu, é o seguinte, mas quando não foi para vocês, o treinador do Palmeiras mudou a regra. Mudou ou não mudou, Godoy? Mudou a regra, para que ele não tivesse voz firme, para que ele não falasse a verdade em relação ao jogo do São Paulo. O Corinthians jogou contra o Internacional, teve dois gols, porque teve jogadas anteriores ao gol, de um pisão no pé e uma outra falta que o VAR deu. O VAR, em menos de 20 segundos, falou que não foi nada, num pênalti escandaloso. Os comentaristas da Globo, nenhum deles teve a voz. Não, foi pênalti, irmão. Pô, foi pênalti aí pro Palmeiras. Por que vocês acham? Há quantos anos vocês acham que o Flamengo tem ajuda? Há quantos anos você acha que o Flamengo é favorecido? Mas agora o Palmeiras tinha que fazer o quê? Daquilo que aconteceu com o São Paulo, e a gente falou que vai acontecer com o Palmeiras. Com o Flamengo, dificilmente acontece. Dificilmente acontece um lance como esse. O pênalti que deram pro De Arrascaeta um dia que pisaram no pezinho dele. Lembra disso? Agora é o seguinte, agora tem alguma influência tudo isso pro Flamengo ser campeão? Não sei, irmão. Não sei. Não sei mesmo. Porque não é possível. No lance do pênalti, e o Godoy ontem foi preciso e daqui a pouco ele vai mostrar, primeiro uma falta escandalosa em cima do Vitor Roque.
escandalosa. Se fosse pro Flamengo, ou se fosse um jogador pra equipe, daria o VAR. Ó, vem cá, início da jogada, não vale o pênalti. Foi na minha frente. Não, você tava lá. Claro. Não, pra mim, por exemplo, eu tenho a mesma opinião que o Godoy em relação ao lance do Pedro junto com o Fux. Foi jogada normal. O Fux que foi cagão. Zagueiro que caiu, que não sei, ele que foi. E é um absurdo não botar o Murilo pra jogar e deixar o Fux pra jogar. E aí é o treinador que fez isso. Por quê? Quando fez isso, isso é um absurdo, cara. Ó, e no lance do menino que eu esqueci, o menino que entrou por cima, do Maurício, pô, ele deu o cartão pro Maurício, pô. Deu pros dois. Pô, então, mas ele deu. Não, o Maurício tá no chão. O Maurício no chão, velho. O Pulgar. Pulgar. Não expulsar o Pulgar, cara, você tá de brincadeira. Você pode até achar que não tem que expulsar. Que aí é uma condição de intenção, de interpretação, ó. Ah, pra mim ele não foi muito forte. Mas peraí, você dá cartão pro Maurício, que sofreu a falta. Você tá de brincadeira. Você botar o Bruno Henrique pra jogar futebol no futebol brasileiro, sendo que o clube disse que fez uma coisa errada e o cara tá jogando. Só o Flamengo que consegue isso. Só o Flamengo que consegue isso. Porque o que fizeram com o Palmeiras ontem, eu não vou vir aqui e querer ficar tirando sarro, né? Ah, porque teve o Pedro. Não, eu não vou fazer isso. Sabe por que eu não vou fazer? Porque eu não sou esse tipo de gente. Eu não sou esse tipo de comentarista. Eu não sou esse tipo de apresentador. Agora, que eu gostei que o Palmeiras perdeu, isso eu não tenho dúvida. Eu adorei que o Palmeiras, mas não foi justo. E foi muito injusto. Agora, também cabe ao seu Abel, à comissão técnica, de vocês acharem o que vocês querem da vida. Se você é personagem, como você já disse, nas coletivas, eu não posso acreditar em você ontem. Porque ontem você disse, Abel, que todos nós somos contra você. Mas o que você acha que eu sou contra você? Você é contra o Abel alguma coisa, senhor? Não. Da vida dele? Eu não. Você é, Godoy? Nada. Como profissional técnico de futebol, sim. Pelo comportamento que ele tem de não assumir a responsabilidade do que é e acontece a seu favor e mostrar que é contra o que acontece irregularmente a seu favor e só se manifestar aquilo que ele se sente prejudicado, eu sou muito contra. Eu sou igual a você. Nesse sentido, é muito contra. Porque sempre pensa pra você. Então eu quero que todos os outros programas da Band aqui se explodam, irmão. Quero que ninguém dê audiência. Só eu, gostosão, só eu ter merchan. Bom, como é que eu vou sobreviver se o jogo aberto não sou? Que, por sinal, eu sou grato a Renata Fã dos 13 anos que eu tô aqui fazendo os Donos da Bola. Porque se não é o jogo aberto, dar a condição de estar com a audiência lá em cima e eu conseguir manter, eu tô morto. Se eu pegar de 0.2, 0. Que ela muitas vezes pega, eu tenho que agradecer a Renata Fã todos os dias aqui. Todos os dias eu tenho que agradecer o jogo aberto. Isso não quer dizer que eu assisto o programa todo dia. A verdade, eu assisto não todo o programa, mas eu tenho que agradecer a Renata Fã todo dia. Eu não quero que ninguém... Não, eu não sou esse tipo de gente. Que por ter muita gente que torce pro outro não dá audiência. É mentira minha, vocês que são chefe? É mentira ou não? Eu não vou mentir aqui não, cara. Tem que torcer pro Bora Brasil ir bem, pro Jornal da Band, pro Melhor da Noite, pro Melhor da Tarde, pra todo mundo ir bem. A gente precisa... Agora, peraí, o Palmeiras, e principalmente o Abel Ferreira, e a comissão técnica, e a Leila, só pensa no Palmeiras. Então não seria legal, naquele jogo contra o São Paulo, falar assim, meu irmão, nós erramos, os caras erraram, não tá certo isso, e a gente tem que modificar essa pancada toda, não. Aí o Grêmio não teve as participações que ele... mas não fala mais nada, né? Porque, não é verdade? O Corinthians, quando também não fala nada. Então, nós aqui, eu não tô pra agradar você. Eu não sou pra ser contra você, Abel. Muito pelo contrário. Você é metido, mascarado. E mais, hein? Aqui no Brasil, você deita e rola em cima de nós. Sempre arrebentou com a imprensa. Sempre arrebentou com a arbitragem. Sempre colocou. Sempre quando o Palmeiras perde. E muito pouco. E muito pouco. Qual o título que o Palmeiras perdeu? Mano a mano. Nos últimos 5 anos. Só o Paulista. Disputa de título. Paulista. O Paulista pro Corinthians. A Supercopa. Supercopa pro A São Paulo. Supercopa pro São Paulo. Foi nos pênaltis esse. Mundial pro Chelsea, nem esquece isso aí, que não ganha Mundial nunca. Chelsea e não não foi vai final. ganhar. E não foi nem E final. não foi final. Agora, sempre, cara. Sempre é isso. E eu vou mostrar pra você, Abel, que nós não somos contra você. A gente aqui é da verdade, irmão. E eu já disse, você não é treinador pra ficar do Palmeiras pra você ir pro Porto. Porto é pequeno pra você. O Benfica é pequeno pra você. Pra mim, você tem que ir pro Manchester City. Pra mim, você tem que ir pro Arsenal, pro Liverpool. Mas você vai fazer igual você faz aqui no nosso país? Você vai fazer lá com a arbitragem? Você vai xingar lá
a forma de pensar? Você vai falar que lá na Europa ou lá no raio que o parta, mas eu não vou ficar aqui porque aqui é violência, aqui é escola, minhas filhas, é que não sei o quê, aqui os jornalistas são tudo ruim, aqui tem um sistema pro Palmeiras do Gás. Você vai ser macho de falar isso lá? Não vai. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que batem no peito chega na hora pipoca. Ou vai pro hospital, dá caganeira, intestino tá ruim, não sei o quê, é minha família, eu vou ficar por causa da minha família. Ô, meu irmão, eu vou perguntar uma coisa pros 4 que tá aqui, mais pros 3 e o Luiz Fabiano. Minha mulher, minha mãe, meu pai nunca interferiu no que eu tinha que fazer jogando bola. A sua fez isso? Não. A sua fez? Não, claro que não. A sua faz? De forma alguma. A sua fez, você como árbitro, sendo crucificado a maioria dos jogos que você fez na sua vida? Sempre respaldo familiar para eu enfrentar as dificuldades. Porque as facilidades É uma teta, pô! dá para enfrentar qualquer um, enfrenta Não é? facilidade. Enfrentar dificuldades. Agora você toda hora é um baita de um pipoqueiro, não chega na hora ontem lá, chega o pau! Resolva a arbitragem. Há quantos anos nós falamos aqui, quando jogávamos, e agora que tem que ser profissionalizado? Sempre. Sempre falamos isso aqui, cara. Fala pro seu amigo que você tá com sono, pode ir lá no meu camarim, ele dorme lá. Tem um colchão pra ele, tem colchão, tem a porra tem suco, tem pó. Se ele tiver com sono, manda ele pra lá, pô. Agora faz programa, o cara boceja toda hora, só. O que é noite, o que é maconheiro, o que é drogado, o que é, tá drogado, o que é? Você que trouxe o que é quebrante, o cara tá com quebrante, pô. Quebrante, Nossa Senhora Aparecida, tá com quebrante, velho. Pô, joga ruda nesse desgraçado seu amigo aí, porque toda hora que eu tô falando, o cara tá bocejando, porra. Pô, você tá fazendo um programa, o cara boceja, velho? Pô, tá com sono, vai lá pra cima, porra! Tchau! Pô, tá de brincadeira, verdade não? É a mesma coisa, eu tô aqui, vocês no celular. Pô, o que é, cara? Não dormiu, pô? Então vai pra cima, vai lá no camarim. Para de bocejar. Se eu bocejar, olha pra lá, pô. Olha pra lá. Coloca aqui o negócio do Abel aí, Cascal. Eu quero as 3 falas dele aí. Pô, tô falando aqui uma parada aqui. Pô, então não assista o programa, velho. Vai pro inferno, pra casa do cacete. Bota aí, Cascal. Porra, velho. Quando eu fui expulso e levei amarelos, este tempo todo ninguém falou dos árbitros. Aí agora é que vão falar dos árbitros. Estou aqui há 5 anos. Fui expulso, vocês nunca me viram ser expulso por mandar vir com o treinador da equipa adversária, né? Eu falei para os árbitros muito tempo, e o que vocês jornalistas fizeram foi dizer que o treinador do Palmeiras era chato, foi dizer que o treinador do Palmeiras não defendia os árbitros, dizer que o treinador do Palmeiras nunca falou na profissionalização dos árbitros. Vocês foram sempre contra mim. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. Veloso, seu treinador. Boa tarde a todos. Boa tarde, Veloso. Ele fala porque ele está sendo cobrado ali para se manifestar com relação à arbitragem. Eu acho que o Abel não foi bem não ter falado da arbitragem, ter exaltado a forma como o Palmeiras jogou, que eu acho que jogou bem no Maracanã. Lá é difícil de jogar mesmo, ainda mais num confronto como esse, que vale muito, né? E o Palmeiras foi bem. Agora, teve erro da arbitragem que prejudicaram, claro que teve. Como em todos os jogos, né? Boa tarde, como todos os jogos tem, né? Como todos os jogos tem. Todos os jogos têm. Talvez o Abel tenha sentido na pele o que o Sport se sentiu o campeonato todo, o São Paulo, Grêmio. A arbitragem... Só o Flamengo não. Talvez seja mesmo, Veloso. Não. O Flamengo reclamou de quando o São Paulo, quando teve o erro contra o São Paulo, teve foi sim, São Paulo. A gente Teve nem tá erros falando contra o muito do Flamengo. sim. A gente tá falando daquilo que aconteceu e daí do treinador que paga pau em relação a tudo que faz. Aí chega ontem, eu não vou deixar de proteger o Palmeiras ou aquilo que a gente tá vendo porque eu sou corintiano. Eu não lembro. Se o Souza lembrar... O erro... É. Contra o Flamengo, teve um pênalti agora contra o Botafogo, um pisão no pé que passou em branco. 3-0? 3-0, mas teve um pênalti antes. Não, mas 3-0, Souza. Não, mas mesmo assim, o 3-0 o erro é erro. 4. Não, Não, o erro é erro. E o erro... Mas não decidiu um jogo. Tava 0-0, Veloso. Mas foi 3. Mas tava 0-0 o Tava jogo. 0-0. É erro, diferente. erro é erro. Teve um pisão no pé do Luiz Araújo dentro da pequena área que o árbitro chamou o VAR e o VAR só falou a mesma coisa. Não, houve só um pisãozinho.
Ah, mas é Que- 3-0, gente. Mas estava 0x0, Veloso. Erro é erro. 0x0 é outra coisa. Mas, não, Por mas exemplo, se contra o tivesse São Paulo, estava 4, 2x0 e o pênalti Ô, pro São Paulo. Não deram o pênalti. O que o Abel falou? Não, que inventou uma regra que não existe. erro é erro. Se tiver 4, Não interessa. erro é erro. Não interessa, Houve tem que o dar. pisão, houve o pisão. Se entendeu? for 4x1, dane-se. Então, a arbitragem brasileira, ela erra para todo lado. Para todo lado. Não é só beneficiar um ou outro. Errou contra o Sport, errou contra o Grêmio. Todo mundo tem reclamado da arbitragem. Esse mal não é só do Palmeiras, não é só do Flamengo. Não, mas É só de que o todo Palmeiras, mundo. todas as vezes que acontece, foi o que aconteceu. Ah, que o Chorãozão. Não, é igual pra todo mundo, cara. É igual pra todo mundo. Só que é o seguinte, pro Flamengo não tem erro. O Flamengo reclamou Não, do você vai erro falar da depois. arbitragem Vai falar- contra Palmeiras e São Paulo. Não, tudo Foi bem, Veloso. Foi o erro Tudo que bem, o Flamengo Veloso, mas foi o seu reclamar. treinador do Palmeiras, é isso que ele faz. É isso que ele faz. Luiz Fabiani. Tudo bom, craque Neto? Boa tarde para você. Eu acho que o único lado positivo da arbitragem acabar interferindo negativamente nesse jogo entre Palmeiras e Flamengo é que, de certa forma, a gente tem um debate um pouco mais maduro sobre a qualidade da arbitragem no Brasil e que não há um esquema para ajudar um em específico. O Flamengo foi prejudicado não sei, hein? naquele pênalti do Não jogo. sei, hein? Não tô falando que tem esquema, mas que na hora de fazer a parada pra um é diferente que o outro, tem treinador, tem árbitro e tem cara do VAR que não tem a mesma personalidade que deveria ter. E até nos bastidores, a percepção da diretoria do Palmeiras é que a pressão exercida pelo Flamengo durante a semana em cima da arbitragem colaborou para as decisões Mas se do fosse Milton ao Pereira contrário, o Sampaio. Palmeiras não faria a mesma coisa? E já teve, Sempre né? faz. Já teve, sempre faz. Já teve isso. já. Agora, Godoy, o que você viu desses lances? Vem aqui comigo. Vem aqui comigo, Godoy. Eu tenho os 3 lances. A gente tem a fala ainda do treinador. Eu queria que você falasse pra mim em relação ao pênalti. Por que foi pênalti? De 10 pessoas, 11 falariam que foi pênalti. Não tem ninguém que vai falar que não foi pênalti. Mais uma vez, o VAR interfere naquilo que você me ensinou. Pô, eu tenho as câmeras, meu irmão. Pô, se eu tenho as câmeras, o que aconteceu que tá tudo reclamando? Ô, Godoy, você não viu lá o pênalti, Godoy? Mas o que aconteceu, Neto? Não teve empurrão. E você não tinha as câmeras. Ó, mas a minha bandeira falou que não foi nada. Então você vai acreditar em quem? No seu bandeira, não vai? Não é isso que é arbitragem? Aí você tem as câmeras. O Godoy, vai lá, pede lá pra ver. Tá bom, e aí, o que aconteceu aí? Mas o que os caras falaram? Você viu? Você ouviu? Eu vi. Não, absurdo, cara. Então, o problema maior não está no si. O problema maior está nisso, na orientação. Então, eu e o Veloso, o Souza, o Fabiano, nós estamos do lado de cá. Nós estamos mais ou menos na posição, é que nós todos estamos olhando na imagem que está sendo mostrada daqui. Daqui você vê melhor. Do se lado você de quiser. fora para dentro. Não, mas aqui que é interessante. Que aqui é onde está O árbitro. Não, o árbitro. O Wilton, Aqui. verdade. O Wilton Sampaio está aqui, ó, do lado de cá, tá aqui. O Wilton Sampaio pode não ter visto o que o jogador do Flamengo faz, o Jorginho. Porque o De Arrascaeta entrou na frente dele. ó, Tá, vamos ter. tem um jogador aqui De Arrascaeta, na frente. De Arrascaeta. E o corpo do Gustavo Gomes. Sim. Tá? Então, vamos colocar que o Wilton Sampaio não tenha visto. Não viu o que aconteceu. Tá bom. Ele vê o Gustavo Gomes saltar para a bola e errar o cabeceio. Gustavo Gomes errou o cabeceio. isso, Tá? isso. A visão do árbitro. Aí vai pro VAR. O que o VAR falou? O VAR pega e fala pro Wilton Sampaio que braço não tava foi esticado. nada, que teve um contato, mas não atrapalha o movimento do Gustavo Gomes. A reação dos jogadores do Palmeiras foi do quê? De contestação, de reclamação. Todos, né? Principalmente, Todos. principalmente do envolvido. Olha Que só. é o Gustavo Gomes. Bom, se o Gustavo Gomes está tendo, mesmo como capitão, essa reação, alguma coisa aconteceu que eu não vi. Ele, jogador, acha que aconteceu de irregular. Tá. Deixa eu saber e ver o que aconteceu para o Gustavo Gomes estar tendo essa reação. Wilton Sampaio, Tá. no monitor, pô. Eu, árbitro. Mostra. Dane-se o VAR, pô! Dane-se o VAR! Não é o Caio Max falando para o Veloso, teve um empurrão nas costas dele, mas não atrapalhou nada. Então ele que não viu, ou se viu e achou que não foi nada, recebe a informação da televisão. Não foi nada, ele não deu. Se ele, árbitro, vai olhar
e ver... Poderia ter a mesma opinião, tá tudo E bem. ver o que o Jorginho fez, será que ele teria a mesma opinião? Não, ele daria a pena. Pô, ele tá vendo o que o Jorginho tá fazendo, a interferência que teve na ação do Gustavo Gomes. Sim, o Gustavo Gomes ia cabecear pro Então, gol. o problema não é o VAR. O problema é a orientação pro árbitro de campo. Ver o lance na visão normal e usa a tecnologia Pra você não errar, para pô. confirmar ou corrigir. Mas o árbitro aí ficou no quê? O Wilton não errou. O Wilton não errou. Tá. Quem errou foi o cara do VAR que Ô, falou que Caio, não foi nada. pô. Exatamente isso. Não foi nada. E aí vai botar na conta do Wilton Sampaio a omissão dele. Porque quem tem que ver e decidir Ele. é ele, árbitro de E campo. ele foi omisso em relação a isso. A orientação da CBF qual é a orientação da CBF? Pro árbitro ficar lá no meio do campo e só ouvindo e recebendo informação? Não. Porque a outra reclamação também é através da decisão final por orientação do VAR. E ele tem autonomia para chamar a revisão, Godoy? Ele tem autonomia de para tudo. Ele pode falar, quero rever. Tudo. Vai lá e Tudo. vê. Tem que mostrar pra ele. Tudo. Final é ele que É vai ele. decidir. Se você falar pra mim, foi, e eu falar não foi, prevalece não foi. o meu não foi. Não pô. foi. Senta, Godoy. Vai lá e olha, caramba. Senta, Godoy. É isso. Sabe o que falta pra vocês, árbitros? É panca, irmão. Ah, vocês não são profissional, mas tenha panca, tenha força, tenha dignidade pra fazer um negócio desse. Tenha dignidade pra dar um pênalti pro Palmeiras ou pra qualquer outro time. Porque o que fizeram com o Palmeiras pode tirar o título. Porque o Palmeiras jogou muito mais que o Flamengo pra mim. Os 90 minutos. Os 90 minutos deu mais. Pode falar, Godoy. E esse lance acontece com 2 minutos de jogo. Se seria gol ou não, Não, outra coisa. a gente não sabe. Não sabe. Mas poderia dar ao Palmeiras uma vantagem no placar Tá. com 2 Como minutos também de no jogo do São Paulo, a gente não sabe se seria gol de pênalti. Exatamente. E tava 2-0. E tinha que ter expulsado o Andrés Pereira. E não expulsou. Só que o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras e São Paulo, que houve toda aquela confusão por causa do erro da arbitragem que não marcou esse pênalti, a gente está discutindo aqui esse lance, mas até agora eu não vi ninguém falar de afastar juiz, de punir Não, o tipo, VAR. tem que Ninguém falou afastar nada. eles Porque agora. quando aconteceu com o Palmeiras foi uma onda. Não, Tem que não. afastar, Deixa eu tem que falar. punir, saiu todo mundo. Deixa eu te falar, Aqui, tem que ninguém afastar falou nada. agora. Tem que afastar todo mundo. igual. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Ah, mas Sabe por todo quê? mundo. A pressão que o Flamengo fez a semana inteira na CBF Mas foi com faixa, aí fez tudo. Veloso, aí falta que mostra, personalidade pro aí que cara. mostra a força do Flamengo, Claro irmão. que sim. Pô, se a televisão, Claro que sim. se ninguém deu pau, ninguém falou nada, ninguém falou nada, parece que errar pro Flamengo é normal. Parece que é normal Parece errar que é pro normal Flamengo. errar pro Flamengo. E não é. Ninguém tá cobrando que seja punido a arbitragem, ninguém tá cobrando que seja punido o VAR, porque errou Tem com que ser 2 igual. minutos Tem que ser igual. Tem que ser igual. E não Tem está que ser sendo igual. Porque E o presidente da CBF tem que fazer igual. é o que você falou, a mesma unanimidade com relação ao lance do São Paulo é com esse lance Igualzinho, do Flamengo. não tem A diferença mesma unanimidade. nenhuma. Só que até aqui ninguém falou em punir a arbitragem. Ninguém falou que o árbitro tem que ser punido e o VAR tem que ser Agora eu punido. vou... Então tá aí, pessoal. Foi o debate onde o Neto, o Godoy falaram aí sobre os erros de arbitragem, principalmente o empurrão do Jorginho no Gustavo Gomes, que o árbitro não deu pênalti. Olha só, hein? O árbitro não deu pênalti e o VAR não chamou. O VAR não chamou. Por que o VAR não chamou? Porque isso aí é a coisa mais normal do mundo. O Flamengo ser ajudado, isso aí não é o anormal. O anormal é acontecer diferente. O anormal acontece diferente. Agora, o Flamengo ajudado, isso aí não é de hoje. Sempre foi o time mais ajudado do Brasil. Anos e anos aí sendo patrocinado pela Petrobras, Lubrax, ganhando dinheiro à vontade. Ah, isso aí não é normal, não. O normal é se acontecer o contrário. O Flamengo ajudado, tá tudo normal. Forte abraço a todos.